Boa tarde, pessoal. Desculpa por esse barulho, né? Que vai aparecer de vez em quando, é porque estão fazendo reforma aqui no condomínio. Bem, vamos lá. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre um novo capítulo. Até então, a gente vinha falando sobre a parte de doenças que eram sexualmente transmissíveis, sistema reprodutor, mas a partir de agora, a gente vai falar sobre a Terra, os movimentos da Terra e como que a Terra interage no espaço, né? Com o Sol, com a Lua e tudo mais. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês a tela, uma apresentaçãozinha. Hoje a gente não vai fazer correção de atividades como a gente costuma fazer. Hoje eu vou explicar o conteúdo, porque eu acredito que a gente precisa falar um pouquinho sobre algumas coisas antes de passar para essa nova parte. Então vamos lá. Só iniciar a apresentação. Pronto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Lua e sobre a interação entre o Sol, Terra e Lua. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? A gente vai conhecer um pouquinho da Lua. O homem, sempre, quando olhava para o céu, todos nós, né? Desde a antiguidade, quando olhávamos para o céu, ficávamos encantados com aquela esfera branca, e que às vezes era um pedacinho só, outras vezes era uma esfera cheia, mas ela era sempre iluminada e ela aparecia durante a noite. Então, o homem sempre tinha curiosidade de saber o que era aquilo e acreditava até que talvez fosse um deus que guiasse a noite e o sol fosse um deus que guiasse o dia. E aí, nesse processo, né, de conhecer a Lua, em 1969, foi feita a primeira expedição até a Lua, que foi realizada pelos Estados Unidos, pela NASA. Então, a Apollo 11 foi a nave que foi tripulada por 3 pessoas, e esses 3 astronautas, eles conseguiram sair da Terra e ir até a Lua. Essa expedição, né, que foi um marco histórico no mundo, ele foi muito importante porque ele marcou uma coisa chamada Guerra Fria, que foi uma guerra que teve entre os Estados Unidos e a União Soviética, e era uma guerra que não existia guerra de bombas e de armas e nada do tipo, mas era uma guerra de quem podia mais no mundo. Então, eles queriam mostrar quem tinha mais tecnologia, quem tinha mais tecnologia de armas, tecnologia espacial, enfim, mas não tinha briga mesmo, né, de guerra de bombas e de armas. Eles só tinham mesmo aquela guerra de quem era o mais poderoso do mundo. E nessa briga entre os Estados Unidos e a União Soviética, os Estados Unidos acabou saindo na frente nessa parte de expedições espaciais. E aí eles enviaram o homem para a Lua. E lá na Lua, né, a gente tem, com certeza vocês já devem ter visto na televisão, na internet, o homem conseguiu pisar pela primeira vez na superfície lunar e colocou lá a bandeirazinha dos Estados Unidos para mostrar quem é que mandava no mundo. Então, a ida até a Lua, ela foi algo assim histórico. E por que não vai mais, né? Por que a gente não vai mais? Simples, porque ir à Lua é absurdamente caro, investe bilhões de reais, de reais não, de dólares, né? E isso não é mais útil, porque o homem já foi, já pegou a amostra, já fez o que tinha de fazer, e não tem mais assim a necessidade de fazer essa viagem novamente, a não ser que surja alguma outra coisa, algum outro interesse, mas até então não tem nenhum tipo de interesse em enviar novamente o homem à Lua. E a Lua, ela tem algumas características bem importantes. Entre elas, a Lua é o nosso satélite natural, o satélite natural da Terra que fica dando voltas, né, girando em torno da Terra. Já já a gente vai ver quais são os movimentos que a Lua tem. A atmosfera da Lua é uma atmosfera rarefeita, ou seja, a nossa atmosfera ela é cheia de muitos gases, e esses gases eles têm um peso, e esse peso faz a gente ficar na superfície terrestre, mas na Lua não tem tantos, e aí essa atmosfera ela é muito, tem pouca concentração de gases, e isso faz com que
por exemplo, o astronauta, quando vai para lá, ele tem que ter uma roupa muito pesada, para que ele consiga ficar na superfície lunar e não ser mandado para o espaço, né? Outra característica da Lua é que ela é um corpo celeste rochoso. Então, ela é rochosa, ela não é um corpo celeste gasoso, porque existem alguns Professora, e corpos celestes que são somente formados por gases. Oi. a Lua é que faz a Terra ficar de noite, é? Na realidade, o que faz a Terra ficar de noite é ela não ser iluminada pelo Sol. A Terra ela tem dois movimentos, que é o de rotação e de translação. O movimento de rotação faz com que um período do dia a Terra esteja de frente para o Sol e uma parte da Terra, né, esteja de frente para o Sol, e em outro período uma parte da Terra esteja de costas, né, para o Sol. E essa parte que fica de costas para o Sol é onde a Lua vai estar aparecendo. E aí, consequentemente, parece que a Lua, né, ela é uma coisa que ilumina a Terra à noite. Mas, na realidade, a Lua nem... Às vezes, a gente até vê a Lua de dia, porque ela não é algo que vem com a noite. Ela é algo que... Ela é um corpo celeste que demora um tempo para girar em torno da Terra. E a Lua, ela tem muitas crateras. Então, quando a gente olha para a Lua cheia e vê aquelas manchas na superfície da Lua, aquilo ali são buracos. São grandes crateras que tem na superfície lunar. E que é possível a gente ver aqui da Terra, né? E aí, como a Lua, ela não tem luz própria, de onde que vem a luz dela? Do Sol. Então, o Sol está iluminando todos os corpos celestes que tem no universo. E aí, a Lua, ela recebe essa luz e ela fica completamente iluminada, né? Em direção à Terra. Aí essa luz que é refletida na Lua é que chega até a Terra, por isso que ela acaba iluminando de certa forma. Alguma dúvida sobre as características da Lua? Não, né? Então a Lua, ela é, como eu falei, ela é o satélite natural da Terra e ela realiza alguns movimentos. A gente já sabe que a Terra ela realiza dois movimentos, que é o movimento de rotação, que ela gira em torno de si, e o movimento de translação, que ela gira em torno do Sol. A Lua ela realiza três. Que movimentos são esses? A Lua ela realiza um movimento de rotação, em que ela gira também em torno de si mesma. Isso dura em torno de 27 dias. E ela também realiza um movimento de revolução, que é um movimento onde ela vai dar uma volta em torno da Terra, que também leva em torno de 27 dias. Então, esses dois movimentos, eles levam em torno de 27 dias. Mas, ao mesmo tempo, a Lua, ela está girando em torno da Terra e os dois estão girando em torno do Sol. E aí, ela também faz esse movimento de translação, que é o movimento da Lua junto com a Terra em torno do Sol, que dura um ano, né, que é 365 dias. Então, a Lua realiza esses três movimentos. E por causa desse movimento aqui, que é o movimento de revolução e o movimento de rotação, a Lua ela vai ter uma coisa chamada face oculta. O que seria essa face oculta? Como eu falei, a Lua ela não ela não tem luz própria. Ela recebe a luz do Sol, ela reflete a luz do Sol. Então, dos lados dela sempre vai estar escuro. E aí, a parte que está voltada para o lado do Sol, ela vai estar iluminada. E isso é consequência da sincronia de dois movimentos, que é o movimento de revolução e o movimento de rotação, que os dois duram 27 dias. Então, a face que é oculta, ela não vai ser iluminada. E a face que fica de frente para a Terra, que sempre está de frente para a Terra, ela vai estar sendo iluminada de formas diferentes. Existe um período onde essa face oculta vai ser iluminada. É quando é lua nova, onde a gente não consegue ver a lua, porque quem está sendo iluminada é a parte que está de costas para a Terra e que está de frente para o Sol. Aí é a lua nova. Sim, a Suzana falou aqui, né? Inventaram muitas histórias sobre o que tem desse lado da lua. E é verdade, né? Porque a gente nunca vê. Mas ele existe, está lá, e ele é iluminado quando está de frente para o Sol, né? Quando ele está de frente para o Sol. Oi, Cauã. Ô, professor, Oi. aquela foto ali que a senhora botou, né? Que tinha o Sol Qual? e a Terra. Essa daqui?
É, tudo aí. Ah, Sim, parece que elas estão bem pertinho, mas quando você entra no mundo, não é perto não, né? não, é não. Aqui é só uma representação para ficar mais compreensível, né? Mas são quilômetros e quilômetros de distância. É muito, 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 muito longe. É porque aqui na representação, né, parece bem pertinho. Justamente, muito bem, Ronald. A gente conta a distância no universo em anos-luz. É o tanto de anos que leva para a luz sair de um canto e ir para até o outro. Então, leva anos para viajar, né? Então, daqui para a Lua, leva, eu acho que alguns meses. Se eu não me engano, são 6 a 8 meses para ir até a Lua. Então, é muito tempo, né? É uma distância muito boa. Sim, continuando. A Lua, quando a gente olha a Lua da Terra, a gente vê ela diferente, né, ao longo do tempo. A gente vê que alguns dias aparece uma bandinha, outros dias aparece ela completa, e assim a gente vai vendo ela de diferentes tamanhos e diferentes formas ao longo do mês. E isso acontece por quê? Porque para a Lua repetir uma fase dela, ela leva 29 dias e ela tem 4 fases diferentes. E essas 4 fases, elas são fruto, né? São decorrentes da forma como a Lua está sendo iluminada pelo Sol, enquanto ela está dando o giro em torno da Terra. Oi, Cauã. Você levantou a mão? Sim, eu levantei. Ô, professora, deixa eu contar uma coisa. Como é que essas coisas estão tão longe e dá sol pra Terra? E dá o quê? A intensidade do calor do sol, né? Ah, sim. É É, muito longe, né? é muito longe. E como é Isso que aí. dá o sol na Terra, assim, aparece essa... Como é É que se porque tem fala? muita energia. É porque É, a energia, o Sol, ele tem muita energia. E ele propaga um tipo de onda que é chamada onda eletromagnética. E essa onda, ela carrega muita energia. Aí essa energia, ela consegue chegar até a Terra e até os outros planetas do sistema solar. Sim. Então, a Lua, para ela repetir uma fase, para ela repetir a mesma configuração, mesma fase dela, leva 29 dias. E quais são as fases da Lua? São 4. Lua nova, lua crescente, lua cheia e lua quarto minguante. Então, a lua cheia é quando a lua ela está de frente para o sol. Então, ela está aqui de frente, ela está sendo completamente iluminada. Toda a face dela está sendo iluminada. Por isso que a gente vê ela completamente cheia. Quando é lua minguante, é porque a lua está diminuindo o tamanho dela e a gente só está vendo metade dela. Então, a metade dela que está sendo iluminada, né, a parte aqui da frente, a gente só, olhando aqui da Terra desse ponto, a gente só vê metade dela sendo iluminada. E aí a gente tem a Lua minguante. Quando a Lua continua girando aqui em torno da Terra e a gente está observando dessa região aqui, o que é que a gente vai ver? A gente não vai ver nada, porque a face que está sendo iluminada da Lua é a outra, que é a face oculta. A face que está de frente para a Terra, a gente não consegue ver, porque ela não tem luz. Não, a Lua não tem luz própria. Depois ela continua girando e aí ela vai crescendo a iluminação. Ó. Aí a gente tem o quarto crescente. E aí a gente consegue observar aqui, desse ponto da Terra, a gente consegue observar a Lua como quarto crescente. E isso continua se repetindo ao longo dos meses. E isso se repete em torno de 29 dias, esse movimento aqui da Lua. Tudo bem? Sobre a Lua? Agora vamos ver um pouco sobre os movimentos da Terra. Como eu falei para vocês, a Terra ela vai se movimentar no espaço, né? Todos os planetas se movimentam no espaço. E aí a gente vai ver algumas interações entre esses planetas. Só um minuto. Deixa eu olhar aqui.
A gente vai ver aqui algumas interações entre esses planetas. Quais são os movimentos da Terra? A Terra, ela tem um movimento de rotação, onde ela gira em torno de si mesma, e tem um movimento de translação, onde ela gira em torno do Sol. O movimento de rotação, ela gira em torno do próprio eixo. E isso vai dar origem aos dias e às noites, né? Então, graças a esse movimento da Terra, que dura 24 horas, a gente tem os dias e as noites. E o movimento de translação, a Terra ela gira em torno do Sol. E isso dura 365 dias. E isso dá origem aos anos. Então, quando a gente comemora o Ano Novo, o que a gente está comemorando? A Terra está terminando de dar uma volta em torno do Sol. É isso que a gente comemora, sabia? Então, o ano, né, as estações do ano, elas são fruto desse movimento, que é o movimento de translação. Então, as estações do ano, a gente tem 4, que é o outono, primavera, verão e inverno. E as estações do ano são originadas por causa da forma da Terra, que é redonda, por causa do movimento da Terra em relação ao Sol, que é esse movimento de translação, e por causa da inclinação do eixo de rotação da Terra. A Terra, ela não gira assim retinha, ela gira de lado, inclinada. Aí essa inclinação faz com que existam as estações do ano, porque vai mudar a quantidade de luz que vai estar sendo iluminada na Terra. Então, se tem mais luz, se é mais horas de luz no dia, então é verão. Se tem menos horas de luz, é inverno. E aí, quando a Terra está sendo iluminada de forma igual nos 2 hemisférios, aí a gente tem o outono e a primavera. Aí é o que formam os solstícios e os equinócios. O solstício é quando a Terra está sendo iluminada de formas diferentes nos 2 hemisférios. Se a gente pegasse a Terra e dividisse ao meio, a parte de cima a gente chamaria de hemisfério norte, e a parte de baixo a gente chamaria de hemisfério sul. Então, nos solstícios, os hemisférios eles são iluminados de formas diferentes. E nos equinócios, os hemisférios são iluminados de forma igual. Então, nos solstícios, a gente vai ter verão e inverno. Verão, onde é mais iluminado, e inverno, onde é menos iluminado. E nos equinócios, a gente vai ter primavera e outono, dependendo de qual hemisfério a gente está falando. Então, aqui no solstício de dezembro, por exemplo, a Terra está sendo menos iluminada aqui no hemisfério norte. Então, aqui vai ser inverno e aqui, ó, em cima vai ser inverno e embaixo, que está sendo mais iluminado, que é o hemisfério sul, vai ser verão. Quando a Terra chega no equinócio, aqui no equinócio de março, o que é que vai ser? Vai ser primavera no norte e outono no sul. Aí depois a Terra continua o seu giro e aqui vai atingir um outro solstício, que é o solstício de junho. Aí no solstício de junho, a gente vai ter a Terra sendo mais iluminada no norte, então é verão no norte, e a Terra menos iluminada no sul, aí vai ser inverno no sul. A Terra continua girando, e quando chega em setembro, que é o equinócio de setembro, a gente vai ter outono no norte e primavera no sul. Assim, a gente consegue ver as estações do ano pelos hemisférios de formas diferentes. Tia, mas aqui no Ceará, como é que a gente vê as estações do ano? Não tem estação do ano, não. Isso acontece porque a gente está bem próximo do meio do planeta Terra. A gente está quase no centro do planeta, assim, o Brasil, né, e o Ceará. Ele está muito próximo de uma coisa chamada linha do Equador. Aí a luz, ela chega de forma igual em todos os hemisférios, no hemisfério. Por isso que a gente não consegue ver a diferença das estações do ano. A gente consegue ter uma noção mais, assim, de inverno e verão, mas as outras estações a gente não vê. E por isso que lá na região sul do país, de vez em quando aparece no jornal, né, que tá nevando ou que teve alguma ventania, forte chuva, tem nevoada, tem geada. Aí essas coisas acontecem porque nesse local eles estão mais distantes da linha do Equador, e aí a iluminação vai ser diferente, por isso que consegue ter essas características diferentes.
E para terminar, vamos à parte sobre os eclipses. Só um minuto. Compartilhar, apresentar. E para a gente finalizar, só essa última parte agora, que é sobre o eclipse. Os eclipses, eles são quando algum corpo celeste, ele forma uma região de sombra. O Sol está iluminando aqui, né, o espaço, e aí esses corpos, eles vão formar regiões de sombra. E o eclipse nada mais é quando um corpo celeste, ele passa por essa região de sombra. E o eclipse, ele pode ser total ou parcial. A sombra, ela vai ser projetada em algum corpo celeste, e aí não vai passar nenhum tipo de luz, por isso que vai gerar como se fosse uma escuridão naquele corpo celeste. Já a gente pode ter duas regiões sendo formadas, a região de sombra e a região de penumbra. A região de penumbra, ela ainda recebe um pouco de luz, já a região de sombra, não. Na região de sombra, a gente tem o eclipse, que é chamado de eclipse total, e na região de penumbra, a gente tem o eclipse parcial. Aí aqui a gente tem um exemplo do eclipse lunar. O que é que vai acontecer? É quando a Lua vai sofrer o eclipse, ela vai passar por uma região de sombra da Terra. Então, o Sol está aqui iluminando, né, o espaço, aí a Terra, ela forma uma sombra, e a Lua, ela vai passar exatamente por meio dessa sombra, e aí a gente consegue ver o eclipse lunar. Então, a ordem dos corpos celestes durante o eclipse lunar é Sol, Terra e Lua. O eclipse lunar, ele demora um pouco mais, porque a sombra da Terra é grande, né? Aí ele demora em torno de algumas horas. E a gente consegue observar, porque a Lua, ela tá lá cheia, e aí, quando ela passa pela sombra, a gente vê uma sombra curva na superfície da Lua. E aí, depois ela some, e depois ela volta a aparecer. Isso tudo em questão de horas. E o eclipse solar é quando a Lua faz uma sombra em alguma região da Terra. Então, a ordem aqui dos corpos celestes é o quê? Sol, Lua e Terra. E a Lua é quem vai fazer a sombra na Terra. Então, nesse localzinho aqui, onde foi formada a sombra da Lua, vai ter como se fosse um Sol sendo coberto pela Lua. Sendo que isso, como a Lua ela é muito pequena, ela vai ser bem localizada, só naquele local mesmo, naquele território, que a pessoa vai conseguir ver esse eclipse solar. É como se a Lua entrasse na frente do Sol e tampasse, né, a iluminação, e fosse noite durante um período, e depois de alguns minutos voltasse a ser iluminada. Isso é o eclipse solar. E esse evento, ele é muito mais difícil de acontecer, porque ele é muito localizado, né? Oi, Cauã. Ô, professor, a Lua aqui é mais pequena, né? A Lua, ela é pequena, ela não é muito grande. Ela tem quilômetros de comprimento, né, de diâmetro, mas ela não é tão grande quanto a Terra. Ela é pequena. E o restante aqui, né, sobre as estações do ano, solstícios, eu já falei com vocês. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Não? Show. Pois, eu só queria falar uma coisa. Pode falar. Para mim, cada terra tem um poder, professora. Não, assim, a Terra, a gente tem vários planetas, né? A Terra é a única que é chamada de Terra. Os outros planetas, eles têm outras características, mas o único que tem vida, até onde a gente sabe, é a Terra. Mas pode ser que exista vida no espaço, a gente não sabe, né? O espaço é infinito. Pode ser que existam extraterrestres, enfim. Pessoal, espero que tenham entendido, que tenham gostado. Na próxima aula, a gente faz a correção das atividades, tá? E tem uma atividade aí que eu mandei no grupo, que é um PDF, para vocês fazerem. São algumas questõezinhas bem simples sobre tudo isso que eu expliquei agora para vocês. Até a próxima, tá? Tchau. Tchau, professor.
Tchauzinho.